Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar do importantíssimo teste do pezinho. Então vamos quebrar alguns preconceitos que algumas pessoas ainda têm em relação a esse teste. Falaremos da importância, de quais doenças ele pode detectar. E obviamente, vocês que acompanham aí meu Instagram, as redes sociais, vocês devem ter percebido que há 2 semanas atrás nasceu meu segundo filho. E eu pensei, poxa, olha que interessante falar da visão biológica, explicar um pouco mais detalhado, tirando algumas dúvidas, o que é o teste do pezinho, o que são essas doenças que ele pode detectar. Agora perceba, estamos em 2023 e ainda existe algumas pessoas no Brasil e obviamente no mundo que têm algum certo preconceito com o teste do pezinho, imaginando, eu não vou fazer teste do pezinho no meu filho porque o teste do pezinho pode causar doenças. Ele não causa doenças. O teste do pezinho pode detectar de forma muito precoce algumas doenças que no início são assintomáticas, mas que se não tratadas rapidamente pode evoluir para uma situação bastante grave. Então perceba, todas as doenças aqui presentes que eu vou falar para vocês, o teste do pezinho, elas são doenças que podem ser tratadas e que devem ser tratadas o quanto antes. E são doenças relativamente raras, difíceis, não são uma gripe que dá toda, não, são doenças com base genética ou em alguma má formação de alguma glândula que devem ser detectadas o quanto antes. Então, o teste do pezinho é uma importante ferramenta de saúde no Brasil e no mundo, em vários países que fazem, uma importantíssima, precoce, sabe, faz o tratamento e a orientação rápida para os pais e, obviamente, para a vida e qualidade de vida daquela criança. Então, o exame é realizado em recém-nascidos. Vocês vão entender aqui que tem que ser bem no início mesmo, tá? E eu vou explicar a importância no decorrer, e pode detectar doenças precocemente. Existe o teste do pezinho simples, que hoje conta com 6 doenças verificadas, mas que um projeto de lei está ampliando, eu vou falar no decorrer da aula também para vocês. Então, olha só, qual a importância? Tratamento imediato e eficiente. No momento que você tem o diagnóstico, você fala, poxa, mas meu filho está tão bem, mas detectou ali, imediatamente você vai receber uma orientação para começar um tratamento muito rápido e ele se torna muito eficiente, ou seja, de maneira que as pessoas que são portadoras de alguma dessas condições vão ter uma vida normal ou relativamente normal e sem o tratamento poderiam inclusive morrer precocemente. Muito bem, então a importância do teste do pezinho é que evita complicações, uma vez que você tem o diagnóstico cedo e a pessoa tem uma vida normal. Muitas delas são dependentes, vão ser dependentes de medicamento o resto da vida. No entanto, é uma doença crônica ou incurável, mas que tem um tratamento eficiente, assim como a pessoa tem lá, sei lá, pressão alta. Poxa, pressão alta, não, tu não trata e fica o resto da tua vida tratando e com ela controlada. É mais ou menos esse tipo. Então você vai ter a doença, mas vai controlar. Lembrando que são doenças raras, não são simples, toda hora acontece, não é uma gripe, um resfriado, são doenças com base genética. A maioria delas, certo? Então, como é que é feito? Primeiro, uma coleta de sangue entre o 3º e o 5º dia do recém-nascido. Por que tem que ser entre o 3º e o 5º dia? Bom, a janela de detecção, onde é mais eficiente o diagnóstico, se dá entre esses dias, entre o 3º e o 5º dia. Ou seja, nasceu, tu não vai coletar no 1º dia. Então vai esperar chegar depois das 48 horas para fazer a coleta, no máximo até o 5º dia. Se passar, pode coletar? Claro que sim. Você deve fazer o teste do pezinho mesmo que não tenha feito nos primeiros dias. Mas a eficiência, tanto para o diagnóstico cedo, quanto para um diagnóstico mais assertivo, é nesses dias. Por exemplo, você vai pegar aqui a fenilcetonúria, que é uma das doenças, né, das condições. O bebê tem que ser no 3º dia, porque ele tem que ter mamado, tem que ter ingerido o aminoácido e tal, para ter ele aumentado demais para daí detectar, ou seja, teria que ter mamado. Por isso que há uma espera entre o 3º e o 5º dia para fazer o sangue, a coleta. E aí o sangue ele é coletado, ele é um perfuradorzinho, né? Uma maquininha bem pequena, faz um furinho no calcanhar, por isso que é o teste do pezinho, que deve ser incômodo, mas não é um incômodo muito grande, porque é uma região que não tem muito nervo, né? E aí sai um pouquinho de sangue, e quem faz a coleta coloca esse sangue num papel filtro. Então ele vai botar as gotinhas ali, vai fechar e vai levar para o laboratório fazer a análise. Muito bem. Quais são os benefícios, moçada? É o que a gente tem que discutir
Pô, olha que importante é o teste. Primeiro, identificação precoce dessas doenças que são tratáveis. Então, professor, e se eu diagnosticar uma doença intratável? Não, todas elas têm tratamento. Algumas delas o tratamento é extremamente eficiente, mas todas têm o tratamento, têm o acompanhamento e têm as orientações. Por isso, moçada, não devemos ter medo e muito menos ter preconceito frente ao teste do pezinho. Outra, prevenção de danos irreparáveis, porque imagina que a pessoa não fez teste do pezinho e a criança tinha lá uma dessas doenças e não tratou. Depois, com 2, 3 anos, puxa, percebeu-se que a criança estava com algum problema. Tá? Aí foi lá, fez o diagnóstico, só que quando começa o tratamento já é relativamente tarde, porque alguns sintomas, né, de determinadas dessas doenças, né, já causaram alguns danos, às vezes irreversíveis. E aí não tem mais o que fazer a não ser começar o tratamento tardiamente. Okay? E aí, obviamente, vai ter o acompanhamento médico, tem toda essa orientação. Aqui no Brasil nós temos o SUS, que é extremamente eficiente, porém, infelizmente, subfinanciado. A gente sabe que tinha que ter mais dinheiro para o SUS, mas é um sistema muito eficiente de saúde e inspiração para o mundo inteiro. Né? Então, com o tratamento, a pessoa, o portador dessas condições, vão ter uma vida normal. É normal, obviamente, algumas delas mais normal, digamos assim. O que é normal? Né? É complicado falar, mas vai ter uma vida saudável, uma vida normal. Eu digo normal porque a pessoa, por mais que esteja tomando medicamento, né, que todo mundo toma algum tipo de medicamento ao longo da vida, né, vai ter uma vida tranquila, sem os sintomas que a doença pode causar. Muito bem, quais são essas doenças pesquisadas no teste do pezinho? Lembrando, moçada, aqui no final eu vou falar que existe o teste ampliado, existe essa nova lei, que ainda, né, foi em 2021, ainda hoje não está totalmente incorporada ao teste do pezinho, mas que ao pouco, pessoal, estou vendo esse vídeo em 2030, provavelmente essas novas aí já vão estar, eu vou falar no final quais são elas também, tá bom? Muito bem, então primeiro, fenilcetonúria. Quando o teste ampliar, vai ter também esse nomezinho aqui que é hiperfenilalaniniemias. É um nome bem complicado, mas aqui, pessoal, pensa bem, fenilcetonúria é uma condição metabólica, uma doença metabólica, que a criança não consegue metabolizar a fenilalanina. Então ela se acumula. E se começa a se acumular, pode ter danos no cérebro, né, nervosos e tal, e ter alguns sintomas que pode levar ao óbito, inclusive, se não tratado, ou em algumas consequências ao longo da vida da criança. Então, uma em aproximadamente 10 mil crianças que nascem tem a fenilcetonúria. É uma doença, moçada, importante se ressaltar, que ela é uma genética, doença genética, ela é autossômica recessiva. O que significa isso? Está ligado a um cromossomo que não é sexual e é recessiva, ou seja, você tem que herdar o gene ou o alelo do pai e o alelo da mãe. Então, perceba, se o pai é portador e a mãe é portadora, como é recessiva, eles não manifestam a doença. Mas imagina que o pai é portador, então ele é azão e azinho. O azinho significa que é portador, é recessivo. A mãe é azão, azinho, supondo, né? Aí você fazendo um simples cruzamento aqui, olha só como é que ficaria. Ok? Azinho, azinho só dá nesse ponto, ou seja, de 4 possibilidades, ou seja, é 1/4 de possibilidade da criança possuir, ou seja, 25%. Mas perceba, é 25% caso o pai e a mãe sejam portadoras do alelo para fenilcetonúria. Então, essa é a grande questão. Às vezes os pais nem sabem que são portadores, ok? E casam-se, têm um filho, e mesmo ele sendo portador, a chance é só 25%. No geral, obviamente vai depender de populações, tá? Mas no geral, no Brasil, uma média é cada 10 mil nascidos, apenas uma tem uma doença rara. Se pegar, então, 100 mil nascidos, 10, ok? E aí você vai ver que numa população gigantesca tem poucas pessoas, mas tem. E se essas pessoas que são portadoras não começarem um tratamento e uma dieta também especial, pode desenvolver complicações. Outra, hipotireoidismo congênito. Aqui tem base genética, também autossômica recessiva, só que outros distúrbios, outras consequências, né, do mau funcionamento da glândula tireoide pode ocasionar essa condição também. Então não é somente com base genética e aproximadamente 1 a cada 3 mil nascidos que vão apresentar. Claro, tem níveis e tal, depois é feita uma investigação mais a fundo, né, mas sem o tratamento gera problemas de metabolismo. Imagina que a tireoide, né, que é uma glândula que seria afetada neste caso, ela tem vários hormônios que regulam o metabolismo. Inclusive, se a pessoa vai quebrar mais
matéria orgânica para a produção de energia, ou menos, ou seja, vai ser com um metabolismo mais acelerado ou mais lento, e vários outros ali que são controlados por aqui. Então tem que ver. Outra é fibrose cística. Aproximadamente a cada 10 mil nascidos, um tem fibrose cística, que também é uma doença. Todas elas aqui vão ter basicamente essa conformação, algumas variações de outras doenças também, mas a fibrose cística, moçada, ela é uma doença também que a pessoa vai ter problemas, sempre assim, se não tratar, ou seja, sem tratamento, vai ter problemas respiratórios. Então a pessoa vai acumular muco, vai ter uma dificuldade de trocas gasosas nos alvéolos, né, nos pulmões, pode ter um problema no pâncreas e tal. Então existe, hoje a medicina está muito avançada, então existe alguns tratamentos para melhorar a qualidade de vida numa pessoa que tem fibrose cística. Então veja, se é detectada antes dos sintomas, e já pode fazer os tratamentos e tal. Outra é a deficiência da biotinase. Aqui, pessoal, a biotinase é importante para fabricação da vitamina B7. Então, se você tem essa deficiência, você vai ter uma deficiência também dessa vitamina, o que também pode ter problemas de metabolismo. Tá? Então, aqui é aproximadamente 1 em 60 mil nascidos vivos. Lembrando que eu estou colocando 1 entre 10 mil, 3 mil, 60 mil, só que isso é muito variável, de acordo com a região. Então uma média, para vocês verem que são todas doenças relativamente raras, mas que acontecem aí. Outra, hiperplasia adrenal. Adrenal são as glândulas que ficam ali em cima dos rins, né, que são as suprarrenais. Então, obviamente, também ali são glândulas, liberam hormônios, inclusive hormônios sexuais e tal. Logo, uma pessoa vai ter problemas de metabolismo, alguns problemas hormonais, caso não tratar. E aí, 1 a cada 8 mil nascidos vivos, lembrando que hiperplasia adrenal, poxa, pensa comigo, cara, é hormonal, certo? Então, ali as glândulas liberam hormônios. Obviamente, a pessoa quando é diagnosticado, o bebezinho ainda, vai fazer vários outros exames, acompanhamentos e vai fazer uma regulagem desses hormônios, o que vai fazer essa criança ter uma vida normal, caso tenha o diagnóstico. Ah, mas eu não vou fazer. Aí depois pode dar problemas. Então faça o teste do pezinho. Outra, hemoglobinopatias. Hemoglobina é uma proteína que carrega o gás oxigênio. Você estuda isso lá em biologia, muito bonita e tal. E ela está dentro das hemácias. Ok. Então são várias malformações ou problemas nessa proteína, na hemoglobina, que são detectadas nesse exame. Só que as mais famosas e mais comuns também seria a anemia falciforme ou algumas talassemias, tudo relacionadas à malformação ou algum problema na hemoglobina. A mais famosa, que é a anemia falciforme, eu coloquei aqui, 1 a cada 1.200 pessoas que nascem com anemia falciforme, também uma doença com essa base genética. E aí, pensa bem, por que a anemia é chamada de falciforme? Porque tem formato de foice. Aí, na verdade, a proteína, a hemoglobina, ela vai ter uma mutação, uma letrinha lá dos aminoácidos que vai mudar, um aminoácido muda, e ela vai ter uma formação, ela vai ter uma formação diferente, assim, ela vai ficar meio assim, e aí, consequentemente, a hemácia, que era para ser bicôncava, assim, a gente vê ela meio redondinha, mas ela é bicôncava, né? Ela vai ter formato de foice. Então, as consequências dessa doença, de outras hemoglobinopatias, vão ser problemas de circulação, né? Obviamente, são nas hemácias, carregamento de gás oxigênio pode ser prejudicado, tudo mais, então, por isso é chamada anemia falciforme, né? Já fala anemia, não, existe a anemia ferropriva, que é a mais famosa, que a gente fala, falta ferro, nossa, aqui tem outro, não é por causa de falta de ferro, né? Existem outras anemias também. E aí, moçada, tem um teste ampliado que eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou ler, na verdade, eu tenho aqui, quais são os nomes das outras. Primeiro, te liga só, existe, obviamente, o teste ampliado, que você paga por fora, são laboratórios particulares, tudo mais, só que ainda bem que nós temos agora esse novo projeto de lei que foi aprovado em 2021 e que ele vai aumentando o número de doenças a serem detectadas. Uma delas eu já falei para vocês esse nome que eu não me arrisco a falar de novo. Outras vão ser toxoplasmose congênita. Eu estou falando aqui em ordem porque são por etapas que teria que ser incluído. Na verdade, eu acredito que já tinha que estar incluído, né? Mas enfim, sabe, sei lá quando você está vendo esse vídeo. Pode ser que a qualquer momento estejam incluídas. Então, além dessa aqui que vai ser incluída, bom, essas 6 já estão, né? Então, essa aqui que faz parte desse grupo de doenças, a toxoplasmose congênita. Depois, na sequência, vem outro grupo, galactosemias, aminoacidopatias, então, a ver com metabolismo dos aminoácidos, distúrbio do ciclo da ureia,
Distúrbios da beta-oxidação dos ácidos graxos, então é um outro grupo que vai ser incorporado, depois vem outro grupo ainda, doenças lisossômicas, lisossoma é uma organela celular que faz digestão intracelular, muito importante, tá? Outra, imunodeficiências primárias, então doenças que envolvam imunodeficiências, e essas aí que serão as obrigatórias. É óbvio que nós podemos tentar fazer com que seja ampliado cada vez mais. E se você tem condições de pagar um teste ampliado, além dessas que eu falei, terão várias outras que cada laboratório vai, às vezes mais de 50 doenças, né? E cada laboratório você vai identificar, você vai conversar e vai ver quais são aqueles fazem para vocês. Obviamente é um teste que tu vai pagar, sei lá, 200, 300, 400 reais, isso vai variar. Só que se você tem essa condição é importante, tá? Faça o teste do pezinho ampliado. Se você não tem condição, se você não tem essas condições, faça no mínimo o que é um dever nosso. É um dever dos pais fazer o teste do pezinho na criança para que ela tenha. Caso, pessoal, vamos pensar assim, a grande, mas a gigantesca maioria das vezes, o teste do pezinho vai dar teste normal, sem nenhuma alteração. Você vai ler lá embaixo sem alteração nenhuma. A grande maioria. Se porventura acontecer de ter uma dessas doenças, dessas condições, mantenha calma, converse com ele. Claro que ninguém quer ter, né? Eu fiz o Dylan e o Nolan, que nasceu agora. A gente fez o teste de pezinho neles. Obviamente, eu não queria que tivesse nada, graças a Deus não tinha nada. Só que se tem, respira, calma. São doenças que dá para tratar, que você vai acompanhar. Converse com o médico, você vai ter uma orientação e vai começar o tratamento. Inclusive pelo governo, pelo SUS, ok? Então, faça o teste de pezinho, conscientize, se informe, se tiver condições, pague para fazer o teste ampliado. Certo, moçada? Agora, olha só, antes do final da aula, vocês devem, você tá com o microfonão aí na boca, que é isso? Meu de lapela ficou sem bateria, eu falei, não, tem que gravar agora, tô com o tempo estourando, aí eu coloquei esse microfone aqui para gravar para vocês. Mas então te liga só, eu ia falar uma coisa interessante. Tá. É o seguinte, se você chegou até o final da aula aqui, você deve estar falando, professor, tá, beleza, mas eu pensei que você ia falar mais detalhadamente de cada uma dessas doenças. Eu poderia, só que daí ia ficar uma aula de 3 horas. Então, se você tem alguma dúvida referente a uma dessas doenças, fala, professor, fala mais, faz uma aula, um vídeo somente sobre fibrose cística. Aí eu faço um quadro inteiro sobre fibrose cística, mostrando como é a doença com mais detalhes. Aqui a ideia, pessoal, a ideia desse vídeo é realmente falar da importância do teste do pezinho e das principais doenças que ele vem a detectar, ok? Então é um vídeo de conscientização. Fica aqui, pessoal, é o meu carinhoso e abraço para vocês, lembrando que se vocês precisam de biologia para vestibular, para ensino médio, tem tudo na minha plataforma, tem lá todo o material. No YouTube tem muito vídeo, está tudo aqui perfeitinho, de graça, mas lá é uma plataforma paga, no qual a gente tem um material completo para Enem, para vestibulares, com PDFs, com listas de exercícios, com monitoria, com fórum de discussão, que lá a gente faz uma preparação completa para os estudantes que vão fazer vestibular, Enem, ou que precisam de biologia para o ensino médio ou reforço universitário. Estamos juntos? Um grande abraço. Tchau, tchau.